Em uma era de reis e impérios, onde o destino das nações era selado pelo poder das armas e pela astúcia política, um homem emergiu das sombras para reescrever a história da Europa e do mundo. Seu nome ecoaria através dos séculos, sinônimo de ambição, poder e genialidade militar. Napoleão Bonaparte, um nome que faz tremer tronos e inspira gerações. Mas quem era realmente este homem? Um tirano implacável que sacrificou milhões em sua busca insaciável por poder, ou um visionário iluminado que modernizou a Europa e libertou povos da tirania feudal? Um gênio militar incomparável cujas estratégias revolucionaram a arte da guerra, ou um jogador imprudente que apostou alto demais e perdeu tudo? Sua vida foi uma saga épica de ascensão meteórica e queda devastadora. Uma história de amor apaixonado e traição dolorosa, de vitórias gloriosas que abalaram continentes e derrotas amargas que mudaram o curso da história. Ele nasceu em uma ilha remota do Mediterrâneo, filho de uma família nobre e empobrecida, e morreu prisioneiro em outra ilha, ainda mais distante, no meio do Atlântico. Entre esses dois pontos, ele conquistou e governou um império que se estendia da Espanha à Polônia, de Nápoles a Hamburgo. Ele reformou sistemas legais, educacionais e administrativos que ainda influenciam dezenas de países hoje. Ele lutou em 60 batalhas, vencendo a esmagadora maioria delas. Mas também mergulhou a Europa em mais de uma década de guerra total, resultando na perda de milhões de vidas. Hoje, convidamos você a mergulhar profundamente na vida extraordinária de um dos maiores estrategistas da humanidade, a desvendar os segredos de suas campanhas militares lendárias e a compreender o legado duradouro de suas reformas políticas e sociais. O que você acha que realmente moveu este homem extraordinário a conquistar o mundo conhecido? Foi ambição pessoal desenfreada, idealismo revolucionário ou algo mais profundo e complexo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. A jornada épica através da vida de Napoleão Bonaparte começa agora. Nossa história começa em uma ilha de beleza selvagem e caráter indomável. A Córcega, joia do Mediterrâneo, em 15 de agosto de 1769. Foi aqui, na capital Ajaccio, que nasceu Napoleone di Buonaparte, em uma família da pequena nobreza italiana, em um momento de grande turbulência histórica e transformação política. A Córcega, recém-anexada pela França após séculos sob domínio genovês, era um caldeirão fervente de ressentimento, resistência e orgulho nacional ferido. A ilha havia lutado bravamente por sua independência, liderada pelo herói nacional Pasquale Paoli. O pai de Napoleão, Carlo Bonaparte, um advogado eloquente e ambicioso, e sua mãe, a forte e disciplinada Letizia Ramolino, haviam lutado ao lado de Paoli pela independência da ilha. Mas, quando a causa foi perdida, Carlo pragmaticamente fez as pazes com os conquistadores franceses. Esse espírito complexo de rebelião, orgulho e pragmatismo político moldaria profundamente o caráter do jovem Napoleão. A família Bonaparte era numerosa e barulhenta. Dos 13 filhos de Carlo e Letizia, apenas 8 sobreviveram à infância. Napoleão era o segundo filho sobrevivente e, desde cedo, demonstrou uma inteligência aguçada, uma memória prodigiosa e uma natureza intensamente combativa e competitiva. Ele brigava constantemente com seus irmãos e colegas, sempre precisando provar que era o melhor. Sua mãe, Letizia, conhecida por sua beleza, força de caráter e disciplina espartana, foi a figura absolutamente dominante de sua infância. Ela impunha uma disciplina rígida e quase militar que continha a natureza impetuosa e explosiva do menino. Anos mais tarde, já como imperador, Napoleão declararia: "O destino de uma criança é sempre obra de sua mãe." Aos 9 anos de idade, em 1778, a vida de Napoleão mudou dramaticamente. Graças às conexões políticas de seu pai com a administração francesa, ele foi enviado para estudar em uma escola militar preparatória em Brienne-le-Château, na França continental. Ele deixou para trás sua ilha amada, sua família barulhenta e sua língua materna italiana. Na França, ele era um estrangeiro em uma terra estranha e hostil, ridicularizado impiedosamente por seu sotaque corso carregado, sua origem modesta e sua pobreza relativa. Os outros cadetes, em sua maioria filhos da aristocracia francesa rica, zombavam dele cruelmente. Essa solidão forçada e dolorosa o impeliu a se refugiar nos livros, devorando vorazmente obras sobre história antiga e moderna,
tática militar, fortificação, artilharia e os grandes generais e conquistadores do passado. Ele estudava obsessivamente Aníbal cruzando os Alpes com elefantes, Alexandre conquistando a vasta Pérsia, Júlio César subjugando a Gália selvagem. Esses heróis antigos se tornaram seus modelos, seus professores através dos séculos. Ele sonhava acordado com a glória militar, com a oportunidade de provar seu valor ao mundo e mostrar a todos que zombaram dele do que era realmente capaz. Nas noites frias de inverno, enquanto seus colegas dormiam, ele permanecia acordado, estudando mapas à luz de velas, traçando campanhas imaginárias, aprendendo os segredos da guerra. Aos 15 anos, após demonstrar aptidão excepcional em matemática e ciências, ele foi transferido para a prestigiosa École Militaire em Paris, onde se especializou em artilharia, a arma mais técnica, científica e moderna do exército. A artilharia exigia conhecimento profundo de matemática, física, balística e engenharia. Era perfeita para a mente analítica de Napoleão. Ele aprendeu a calcular trajetórias, a posicionar canhões para máximo efeito, a coordenar fogos de artilharia com movimentos de infantaria. Ele se formou em apenas um ano, em vez dos 2 habituais, classificando-se em 42º de uma turma de 58. Não era brilhante, mas era competente e, acima de tudo, determinado. Em 1785, aos 16 anos, ele foi comissionado como 2º tenente de artilharia. E então, a oportunidade que ele esperava começou a se materializar. Em 1789, a Revolução Francesa explodiu como um vulcão, abalando violentamente os alicerces da monarquia absoluta, da aristocracia privilegiada e de toda a ordem social estabelecida. Para um jovem oficial de artilharia como Napoleão, sem fortuna pessoal e sem conexões aristocráticas, a Revolução não era uma ameaça aterrorizante, mas uma promessa empolgante de mudança e oportunidade. A velha ordem estava desmoronando rapidamente, e com ela, as barreiras sociais rígidas que limitavam a ascensão de homens talentosos, mas sem nobreza de sangue ou riqueza herdada. A Revolução proclamava princípios revolucionários. A carreira aberta ao talento, não ao nascimento. A meritocracia, não a aristocracia. A igualdade, não o privilégio. Para Napoleão, esses princípios eram música para seus ouvidos. Finalmente, um homem poderia subir baseado em sua habilidade, não em seu sobrenome ou fortuna herdada. A França revolucionária estava em guerra contra as monarquias conservadoras da Europa, que viam a revolução como uma ameaça existencial à ordem estabelecida. O exército revolucionário precisava desesperadamente de líderes competentes e leais. Muitos oficiais aristocráticos haviam emigrado ou sido executados. Napoleão, com seu profundo conhecimento de tática militar, sua ambição ilimitada e sua lealdade à República, estava perfeitamente posicionado para agarrar a chance que a história lhe oferecia. Sua primeira grande oportunidade veio em 1793, no cerco de Toulon, uma importante cidade portuária no Mediterrâneo que se rebelara contra a República Jacobina com o apoio militar da Grã-Bretanha e da Espanha. O jovem capitão Napoleão Bonaparte, então com apenas 24 anos, foi colocado no comando da artilharia sitiante. Seu plano, audacioso e brilhante, foi decisivo para a vitória republicana francesa. Ele posicionou estrategicamente sua artilharia de forma a dominar completamente o porto, tornando a posição da frota britânica insustentável e forçando-a a se retirar precipitadamente. Durante o assalto final e desesperado, ele foi ferido na coxa por uma baioneta britânica afiada, mas continuou comandando suas tropas com determinação férrea, recusando-se a deixar o campo de batalha. Seu sangue manchou o solo de Toulon, mas sua vontade permaneceu inabalável. Seus homens, inspirados por sua coragem pessoal, lutaram com redobrado vigor. Toulon caiu. Como recompensa por seu papel crucial na vitória, Napoleão foi promovido a general de brigada. Aos 24 anos, o nome de Napoleão Bonaparte começava a ser sussurrado com respeito e interesse nos corredores do poder em Paris. Ele havia provado seu valor no campo de batalha. Agora o palco estava montado para sua ascensão meteórica ao poder absoluto. A criança da Revolução estava prestes a se tornar o mestre da França e o conquistador da Europa. De volta a Paris após sua vitória em Toulon,
Napoleão encontrou uma França mergulhada em um turbilhão de instabilidade política crônica e intrigas constantes. O governo, conhecido como Diretório, era notoriamente fraco, corrupto e ineficaz, ameaçado constantemente por jacobinos radicais de um lado e monarquistas reacionários do outro. A França estava exausta pela guerra e pelo terror, ansiando por estabilidade e ordem. Em outubro de 1795, uma perigosa insurreição monarquista ameaçou tomar o poder em Paris pela força das armas. Napoleão, então com 26 anos e servindo no Estado-Maior em Paris, foi encarregado de defender a Convenção Nacional sitiada. Com uma calma assustadora e uma determinação de ferro, ele posicionou estrategicamente seus canhões em pontos-chave ao redor do Palácio das Tulherias. Quando os rebeldes monarquistas avançaram em massa, ele não hesitou um segundo. O famoso sopro de metralha dispersou violentamente a multidão, salvando a República vacilante e consolidando definitivamente a reputação de Napoleão como um homem de ação decisiva e vontade de ferro. Como recompensa por este serviço crucial, ele recebeu o comando do exército da Itália. Era um exército mal equipado, mal alimentado, mal pago e profundamente desmoralizado. Mas para Napoleão, era a ferramenta perfeita para forjar seu destino glorioso. Em uma série de discursos inflamados, inspiradores e magistralmente calculados, ele prometeu aos seus homens famintos e esfarrapados honra, glória e riquezas se o seguissem à vitória. Ele pintou visões de saque nas ricas cidades italianas, de fama eterna, de retorno triunfal à França. Ele apelou ao seu orgulho, à sua ganância, ao seu patriotismo, e funcionou perfeitamente. E eles acreditaram nele. A campanha da Itália de 1796 a 1797 foi uma obra-prima absoluta de estratégia militar, velocidade, audácia e liderança inspiradora. Enfrentando os exércitos combinados da Áustria e do Piemonte, que o superavam significativamente em número e recursos, Napoleão usou brilhantemente a velocidade de movimento, a concentração de força e o elemento surpresa para derrotá-los separadamente, um de cada vez. Batalhas como Montenotte, onde ele derrotou os piemonteses, Lodi, onde ele liderou pessoalmente a carga através da ponte sob fogo intenso, Arcole, onde ele segurou a bandeira francesa e quase se afogou em um pântano, e Rivoli, onde ele derrotou um exército austríaco muito superior, tornaram-se lendárias, estudadas em academias militares por gerações de oficiais. Cada vitória aumentava sua reputação e sua confiança. Ele conquistou toda a Península Itálica em uma campanha relâmpago, estabeleceu repúblicas irmãs pró-francesas e enviou enormes tesouros de arte inestimável e dinheiro para a França empobrecida. Ele se tornou um herói nacional aclamado, o salvador da República, o general invencível. Seu nome estava em todos os lábios. Mas sua ambição feroz não conhecia limites ou satisfação. Em 1798, ele convenceu o Diretório a aprovar uma expedição militar ambiciosa e arriscada ao Egito. Seu objetivo declarado era cortar a vital rota comercial britânica para a Índia. A campanha começou com uma vitória esmagadora e espetacular na Batalha das Pirâmides, perto do Cairo. Mas então o desastre atingiu. A frota francesa foi completamente destruída pelo almirante Nelson na catastrófica Batalha do Nilo, deixando Napoleão e seu exército completamente isolados no Egito. Uma tentativa de invadir a Síria terminou em fracasso sangrento no cerco de Acre. Apesar das dificuldades militares e do isolamento estratégico, a expedição teve um enorme impacto cultural, artístico e científico duradouro, revelando os tesouros fascinantes do Antigo Egito ao mundo ocidental maravilhado. Napoleão havia trazido consigo não apenas soldados, mas também cientistas, artistas, engenheiros e estudiosos. Eles mediram as pirâmides. Ao saber da crescente instabilidade política na França e vendo sua oportunidade, Napoleão abandonou secretamente seu exército no Egito e retornou a Paris. Desenharam os templos, copiaram hieróglifos e tiveram uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Encontraram a Pedra de Roseta, que permitiria eventualmente a decifração dos hieróglifos egípcios. A França estava pronta, até ansiosa,
por um salvador forte. Em 9 de novembro de 1979, no que ficou conhecido historicamente como o Golpe de 18 de Brumário, Napoleão tomou o poder pela força. O diretório corrupto foi dissolvido e substituído pelo consulado. Com Napoleão como primeiro cônsul, efetivamente o governante absoluto da França. A República estava morta em tudo, exceto no nome. A era de Napoleão havia verdadeiramente começado. Como primeiro cônsul da França, Napoleão provou ser um estadista tão genial e transformador quanto era um general brilhante. Ele iniciou uma série impressionante de reformas administrativas, legais, educacionais e econômicas que transformaram profundamente a França e deixaram um legado duradouro. Criou o Banco da França, estabilizou a moeda e a economia devastadas pela guerra. Centralizou radicalmente a administração, criando o sistema de prefeituras que ainda existe hoje. Reformou completamente o sistema educacional francês, criando os liceus para a educação secundária e as grandes écoles para a educação superior especializada. Ele acreditava que a França precisava de uma elite educada e competente para administrar o Estado moderno e liderar a economia. Sua obra mais duradoura e influente foi o Código Napoleônico, ou Código Civil, promulgado em 1804. Este código revolucionário garantia a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, a liberdade religiosa, a secularização do Estado e os direitos sagrados de propriedade privada. Este código se tornaria a base fundamental dos sistemas legais de mais de 70 países ao redor do mundo. Em 1804, sentindo que seu poder estava absolutamente seguro e desejando fundar uma dinastia, Napoleão deu o passo final e audacioso. Em uma cerimônia suntuosa e cuidadosamente coreografada na Catedral de Notre-Dame, ele se coroou imperador dos franceses. Ele não era mais um general da República, ele era Napoleão I, o fundador de uma nova dinastia imperial. Mas a paz na Europa foi breve e frágil. As monarquias europeias conservadoras, lideradas pela Grã-Bretanha, Áustria, Rússia e Prússia, viam Napoleão como uma ameaça existencial à ordem estabelecida. Uma série de coalizões militares foi formada para derrubá-lo, dando início às longas e sangrentas guerras napoleônicas. O período de 1805 a 1807 marcou o auge absoluto do gênio militar de Napoleão e do poder francês. Em 2 de dezembro de 1805, exatamente um ano após sua coroação imperial, na Batalha de Austerlitz, na Morávia, sua obra-prima tática absoluta e mais celebrada, ele derrotou esmagadoramente os exércitos combinados da Áustria e da Rússia. Ele deliberadamente enfraqueceu seu flanco direito, atraindo o inimigo para uma armadilha. Quando eles atacaram, ele contra-atacou com força devastadora, dividindo o exército aliado e cercando grande parte dele. Conhecida como a Batalha dos Três Imperadores, Austerlitz foi uma vitória tão esmagadora e decisiva que consolidou o domínio absoluto de Napoleão sobre a Europa continental. Em 1806, ele esmagou o outrora temível exército prussiano nas batalhas gêmeas de Jena e Auerstedt, ocupando Berlim em triunfo. Em 1807, após a sangrenta e indecisa Batalha de Eylau travada na neve e a decisiva vitória em Friedland, ele forçou o czar Alexandre I da Rússia a assinar os humilhantes tratados de Tilsit. No auge de seu poder imperial em 1810, o Império de Napoleão se estendia da Espanha à Polônia, de Nápoles a Hamburgo. Ele colocou seus irmãos, cunhados e generais leais nos tronos de vários reinos europeus, criando uma vasta rede de estados vassalos e aliados. Incapaz de invadir a Grã-Bretanha, devido à superioridade esmagadora da Marinha Real Britânica, ele impôs o sistema continental, um ambicioso embargo comercial que proibia toda a Europa de comerciar com os britânicos. Mas as sementes da destruição já estavam sendo plantadas. A guerra constante, interminável e cada vez mais impopular, exauria perigosamente os recursos humanos e econômicos da França. Centenas de milhares de jovens franceses haviam sido recrutados, muitos nunca retornando. A economia, apesar das reformas, sofria com o bloqueio britânico e os custos astronômicos da guerra. O nacionalismo despertava e crescia rapidamente nos países ocupados,
alimentando a resistência cada vez mais feroz, organizada e eficaz contra o domínio francês. Na Espanha, guerrilheiros travavam uma guerra brutal de emboscadas e atrocidades. Na Alemanha, intelectuais e patriotas pregavam a unificação nacional contra o opressor francês. Na Itália, sociedades secretas conspiravam. E a ambição insaciável do próprio imperador o levaria a cometer seu erro mais fatal e catastrófico. O ponto de virada decisivo na fortuna de Napoleão veio em 1812, o ano que mudaria tudo. O czar Alexandre I da Rússia, pressionado pela nobreza russa e pela crise econômica causada pelo sistema continental, rompeu unilateralmente com o embargo e retomou o comércio lucrativo com a Grã-Bretanha. Para Napoleão, isso era um desafio direto e intolerável à sua autoridade imperial. Ele reuniu o maior exército que a Europa já vira, o lendário Grande Armée, com mais de 600 mil homens de todas as partes de seu vasto império. O objetivo ambicioso: invadir a Rússia e forçar o czar a se submeter. A campanha começou em junho de 1812, com otimismo e confiança. Os russos, sob o comando astuto e paciente do velho Marechal Kutuzov, adotaram uma tática devastadora e deliberada de terra arrasada, recuando constantemente e metodicamente, destruindo sistematicamente tudo em seu caminho. Eles queimavam colheitas, matavam gado, envenenavam poços, destruíam pontes. Eles negavam ao invasor tudo que ele precisava para sobreviver. Era uma estratégia brutal, mas eficaz. O Grande Armée avançava cada vez mais profundamente para o interior vasto da Rússia, suas linhas de suprimento perigosamente esticadas e vulneráveis. A única grande batalha campal da campanha ocorreu em Borodino, perto de Moscou. Foi um dos dias mais sangrentos e brutais de todas as guerras napoleônicas. Os franceses venceram tecnicamente, mas a um custo terrível e insustentável. Napoleão entrou em Moscou, esperando confiante que o czar pedisse a paz. Mas a cidade estava vazia, e naquela noite, incêndios misteriosos começaram a se espalhar rapidamente. Com o inverno russo se aproximando rapidamente e sem suprimentos adequados, Napoleão foi forçado a ordenar a retirada. A retirada da Rússia foi um dos maiores desastres militares de toda a história. O general inverno russo, com suas nevascas impiedosas e temperaturas congelantes abaixo de zero, foi um inimigo absolutamente implacável. Cossacos russos atacavam constantemente e sem piedade a coluna em retirada, e a fome, as doenças e o frio extremo dizimaram o que restava do exército. Dos mais de 600 mil homens que invadiram a Rússia com confiança, menos de 100 mil retornaram, e muitos destes estavam feridos ou doentes. O mito da invencibilidade de Napoleão foi irreparavelmente quebrado. As nações da Europa, sentindo a fraqueza do imperador, se uniram rapidamente contra ele na Sexta Coalizão. Em outubro de 1813, na Batalha de Leipzig, também conhecida como a Batalha das Nações, Napoleão foi decisiva e esmagadoramente derrotado. Foi a maior batalha da era napoleônica. Em 1814, os aliados vitoriosos invadiram a França e marcharam inexoravelmente sobre Paris. Traído por seus próprios marechais cansados da guerra, Napoleão foi forçado a abdicar do trono. Ele foi exilado na pequena ilha de Elba, no Mediterrâneo. O império havia caído, mas a lenda ainda tinha um último e dramático ato a desempenhar. O exílio de Napoleão na pequena ilha de Elba durou menos de um ano. Enquanto isso, na França, a restauração da monarquia Bourbon, na figura do impopular rei Luís XVIII, era profundamente ressentida. O povo francês, e especialmente o exército, sentiam falta da glória, do prestígio e da meritocracia da era napoleônica. Napoleão, sempre um mestre em sentir o pulso da nação, viu sua chance de retornar. Em 16 de fevereiro de 1815, ele escapou audaciosamente de Elba. Ele desembarcou na França com cerca de 1000 homens. O rei enviou tropas para prendê-lo. Perto de Grenoble, Napoleão confrontou o 5º Regimento de Infantaria enviado para capturá-lo. Em um dos gestos mais dramáticos e audaciosos de sua vida, ele avançou sozinho em direção aos soldados. Ele abriu o casaco e gritou com voz poderosa: "Soldados do 5º, eu sou seu imperador. Se há um homem entre vocês que mataria seu imperador, aqui estou." Houve um momento de silêncio tenso, e então um grito ecoou.
Vive l'Empereur! Os soldados baixaram suas armas e se juntaram a ele. Sua marcha triunfal para Paris se tornou uma avalanche imparável. Regimento após regimento se juntou a ele espontaneamente. O rei Luís XVIII fugiu apavorado para a Bélgica e, em 20 de março, Napoleão entrou em Paris sem disparar um único tiro. Assim começou o período conhecido historicamente como os 100 dias. As potências europeias, reunidas no Congresso de Viena, declararam Napoleão um fora-da-lei internacional e formaram imediatamente a 7ª Coalizão para derrubá-lo de uma vez por todas. A guerra era absolutamente inevitável. Napoleão sabia que sua única chance era atacar rapidamente antes que os enormes exércitos aliados pudessem se unir. Ele marchou rapidamente para a Bélgica, onde um exército britânico-holandês-alemão, sob o comando do Duque de Wellington, e um exército prussiano sob o comando do Marechal Blücher estavam acampados. O confronto final e decisivo ocorreu em 18 de junho de 1815, perto de uma pequena aldeia belga chamada Waterloo. A Batalha de Waterloo foi um confronto titânico, desesperado e apocalíptico, travado em um campo de batalha lamacento e difícil pela chuva torrencial da noite anterior. A lama atrasou o início da batalha e dificultou o movimento da cavalaria e da artilharia. Napoleão esperou que o solo secasse, dando tempo para os prussianos chegarem. Foi um erro fatal. A batalha pendeu perigosamente para um lado e para o outro por longas e agonizantes horas. Napoleão esteve perto da vitória várias vezes, mas a chegada oportuna do exército prussiano de Blücher no flanco francês selou inexoravelmente seu destino. O exército francês entrou em colapso e fugiu em pânico. A Guarda Imperial, a elite do exército de Napoleão, fez sua última e heróica resistência. Napoleão fugiu para Paris, mas seu poder havia se evaporado completamente. Ele abdicou pela segunda e última vez e se rendeu aos britânicos. Desta vez, os aliados não correriam nenhum risco. Ele foi exilado para Santa Helena, uma ilha remota, inóspita e isolada no meio do Atlântico Sul. Lá, vigiado de perto pelos britânicos, ele passou os últimos 6 anos de sua vida ditando suas memórias e criando meticulosamente sua própria lenda. Ele morreu em 5 de maio de 1821, aos 51 anos. A causa de sua morte ainda é debatida por historiadores. O homem que abalou o mundo forjou um império com sua espada e sua vontade. Morreu como um prisioneiro solitário em uma ilha remota. O que dizer então de Napoleão Bonaparte? Este homem extraordinário e contraditório. Um déspota cruel que sacrificou milhões de vidas em sua busca insaciável por poder pessoal, ou um modernizador visionário que arrastou a Europa para fora da era feudal e para a modernidade. Seu legado é tão complexo, multifacetado e contraditório quanto o próprio homem. Ele foi indiscutivelmente um gênio militar, um mestre absoluto da estratégia e da tática. Suas campanhas ainda são estudadas, admiradas e debatidas em academias militares ao redor do mundo. Ele foi um estadista visionário e reformador, cujas reformas administrativas, legais e educacionais moldaram profundamente a França moderna e influenciaram o mundo inteiro. Mas ele também foi um ditador autoritário, que suprimiu a liberdade de imprensa, governou com mão de ferro e restaurou a escravidão nas colônias francesas. Sua ambição desmedida e insaciável mergulhou a Europa em mais de uma década de guerra total e devastadora, resultando na perda trágica de milhões de vidas. A história de Napoleão Bonaparte é um lembrete poderoso e eterno do poder da ambição individual para moldar o curso da história, para o bem e para o mal. Qual é a sua opinião sobre Napoleão Bonaparte? Ele foi um herói que trouxe progresso e modernidade, ou um vilão que trouxe guerra e destruição? A resposta talvez esteja em algum lugar entre esses extremos. Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desta viagem fascinante pela história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Fique ligado para o nosso próximo vídeo, onde exploraremos a vida de outro gigante da história que mudou o mundo. Até lá e obrigado por assistir.